Tá. Peraí. Que? Não, aqui, ó. Que? Você não sabe se consertar, meu Deus do céu. Não. Galera, durante o desenrolar da minha vida cristã, tiveram vários processos, mas em um desses processos, que foi a minha luta contra as mulheres, que é aquela parada de não ficar catando um monte de mina por aí, eu me deparei com uma batalha bem difícil, que é falar não para as meninas que querem ter um relacionamento comigo sem compromisso. Por quê? Cara, é muito complexo isso. Se a menina viesse pra cima de mim e eu falasse não, eu ia me tornar um desafio pra ela, cara. Malandro, se você se tornar um desafio pra uma menina, pergunte a Adão o que acontece. É embaçado, cara. Isso é algo que você tem que evitar, tá ligado? E se você falar sim, que no caso, se eu falar sim, já perdeu a luta de qualquer jeito, né? E tipo, tem tantas outras coisas envolvidas, como por exemplo, às vezes vem uma mina... cara, eu sou o macho alfa, né? Agora as feministas vão pirar. Mas normalmente o homem é a caça, ele vai atrás, sabe aquela onda da menina? E aí, tipo, quando uma mina vem pra cima de um moleque, cara, é inaceitável ele falar não, tá ligado? Tipo assim, é algo que, mano, sei lá, você precisa provar pra você mesmo, umas coisas muito loucas. E se por acaso você conseguir falar não, pode ser que você caia no orgulho, do tipo, mano, eu sou crente mesmo, hein, velho? Tipo, cara, olha aquela mina, eu falei não. Tipo, o que eu tô falando tudo aqui é pra demonstrar que esse tipo de luta existem precipícios de todos os lados. E tipo, o problema, ele não se limita só, por exemplo, às meninas que querem me beijar, tá ligado? A gente pode também falar de uma menina na igreja que tipo, tá carente, você tá carente também. E ao invés de vocês, sei lá, velho, cortar a parada, sabe? Tipo, se não vai ter um bagulho compromissado e sério, ó, já vamos tesourar agora. Não, tipo, os dois ficam naquele nhenhenhê que não vai levar a nada, tá ligado? Dois carentes perto. Você tá vendo que quando a gente trata esse assunto de minas, né? De minas não, é porque eu tô falando do meu contexto, mas do relacionamento. Então, se você é uma menina, tem essa parada dos moleques. Se você é um moleque, tem essa parada dessas meninas. Considerando o mundo ideal aí, mas enfim, né? Eu não quero citar a terceira opção, que é também uma grande luta dentro da igreja. Mas um dia eu faço um vídeo sobre eles, ok? Os grandes, fora da caixa, modernos, homossexuais. Um dia eu falo sobre esse vídeo. Inclusive, amanhã vai bombar em casa. A grande maioria dos amigos que vêm em casa hoje são homossexuais, curto pra caramba. Apesar de todos eles saberem que eu não sou a favor da homossexualidade. Todos os meus amigos, cara, que vêm aqui em casa, que são tipo uns 10, todos gays, sabem que eu não sou a favor da homossexualidade. Mas assim como eu também não sou a favor do Corinthians. Tipo, mano, é só uma opinião minha. Se eu tô certo ou não dá pra saber, mas... Bom, fechando esse parênteses enorme, no meio de todo esse caos que eu acabei de falar pra vocês, que todo cristão passa, tá ligado? Que eu parei pra pensar, cara, como que eu vou fazer isso? Porque agora eu vou ensinar algo pra vocês muito legal, que é o seguinte, quando eu era do mundo, né? Bom, a maioria que estão me assistindo são cristãos, então vocês vão entender. Quando eu era do mundo, quando eu tinha que fazer algo mal, cara, eu maquinava o mal, tá ligado? Tipo assim, cara, eu vou dar um exemplo. Eu era traficante, eu vendia cocaína aqui em Campinas. E eu pensava, como que a polícia não vai me pegar? Então eu pegava os bagulho de cocaína e eu colocava debaixo da língua aqui, ó. Se você ver, aqui debaixo da língua tem 2 espaços que dá pra colocar certinho o bagulho de cocaína. Então eu deixava aqui. E quando alguém chegasse, eu tirava, assim, eu limpava na camisa de leve e entregava. Se a polícia chegasse, eu colocava a mão na cabeça e engolia eles. Então, tipo assim, era uma técnica que eles nunca me pegaram. Então, eu maquinava o mal. E agora que eu virei cristão, eu vou virar burro, tipo, mano... Não, eu preciso maquinar o bem, tá ligado? Essa é a parada, cara. Isso é uma lição muito importante que eu queria passar pra vocês. Hoje, quando vocês tentam trabalhar pro reino, quando vocês tentam ajudar alguém, tá ligado? Mano, é importante vocês maquinar, vocês parar pra pensar, mano, como é que eu vou fazer o bem? Como é que eu vou ajudar essa pessoa? Como é que eu vou conseguir fazer isso? E tipo, você pensa, mas se eu fizer isso, leva aquilo, isso, aquilo. E aí você, mano, esse plano é legal, vamos fazer. Maquinar o bem, velho. Pô, isso é muito valioso, beleza? E eu maquinei o bem pensando nisso. Porque eu queria catar as meninas, tá ligado? Mas eu tenho uma concepção de que é errado eu usar a menina só pra saciar a minha carência, sendo que eu não tenho um compromisso com ela, tá ligado? Isso é uma ética moral que eu desenvolvi. E pra mim fazer o bem é o quê? É não
usar a menina, simples assim. Então, igual a minha esposa, eu cheguei nela, olhei pra ela e falei, mano, a fita é a seguinte, eu gosto de você pra caramba, quero ter um compromisso legal, beleza, vamos, beleza, noivou, casou, sucesso. E quando eu sentei pra maquinar o bem, eu desenvolvi algo chamado a técnica do sapo, que é o porquê desse vídeo, tá ligado? Essa técnica, ela é bem famosa nas igrejas que eu passei e tal, nos amigos que eu fiz e, tipo, foi uma técnica que eu desenvolvi, eu demorei um tempo pra pensar nela, mas, cara, ela foi muito eficaz na minha luta contra as mulheres. Muito, muito eficaz. Essa técnica é a seguinte, cara. Quando apareceu uma mina e, tipo, eu ver que tá rolando um clima, tá ligado? Tá ligado, né? Mano, eu simplesmente imito um sapo. Só isso, tá ligado? Tipo, eu não tem mais o que explicar além disso. Eu fiz um vídeo aqui, quero demonstrar pra vocês como que é essa técnica do sapo e vai dar pra entender legal. Aí, beleza. Tô ali no fluxo, suave, beleza, cheio da glória. Aí de repente, avistei a novinha no grau. Aí eu falei, mano, vou ter que usar a técnica, moleque. Usar a técnica, usei a técnica. Eu tô olhando, tá dando certo. Fui pra cima. Aí eu já apelei na cabeçada, né? Brincadeira, a cabeçada foi só um bônus, eu não fiz isso não. Cara, essa é a técnica do sapo e, tipo, por que eu desenvolvi essa técnica? Quando eu fazia isso com as meninas, tipo, não importa quão gata a mina fosse ou quão popular ela fosse, tipo assim, cara, quando você imita um sapo, a mina nunca mais quer saber de você, tá ligado? Tipo, ela vai sair falando assim, cara, quando eu fiz isso nesse dia do shopping, a menina falou, nossa, que criança, e saiu, tá ligado? E tipo, mano, quando eu fiz aquilo, na moral, eu fiz várias vezes, não foi só essa vez do shopping. Eu parei e pensei assim, cara, eu acho que Deus tá sorrindo, tá ligado? Eu não catei a mina, tá ligado? Algo que eu acho que é legal, acho que Deus gosta, porque Deus é amor e duas pessoas egoístas saciando o seu egoísmo não é amor. Deus não curte quando duas pessoas egoístas se juntam só pra saciar o próprio egoísmo. Isso é a minha opinião, eu acho que ele não curte, tá ligado? Então, na minha opinião, Deus curtiu porque eu não usei a mina, eu não fiquei orgulhoso. Aos olhos de Deus, eu acho que ele olhando, ele falando assim, cara, independente do quão idiota o pinguim foi, ele tá se esforçando, cara. Tipo, mano, o moleque tá maquinando bem, ele tá fazendo de tudo pra fazer as coisas que ele acha que eu gosto. É Deus, cara, pensando algo assim, tá ligado? Tipo, mano, algo muito da hora. E eu acho que é algo muito da hora da gente conseguir tirar de Deus uma conclusão dessa, tá ligado? E eu usei essa técnica muitas vezes, cara, muitas vezes. E para as pessoas que eu ensinei, para os meus filhinhos espirituais, cada um foi desenvolvendo a sua técnica, tá ligado? Então tem o Frates, ele desenvolveu a técnica do fauno, ele consegue imitar um fauno. Cara, essa técnica é bem difícil, porque você tem que ficar na ponta do pé com o joelho dobrado e com o corpo normal, como se estivesse andando igual um fauno. Essa técnica é bem difícil, se vocês quiserem tentar, ok. Também tem a técnica do cofre, essa é muito boa, desenvolvida pelo Gá, da SEC, Gabriel Fernandes, irmão da irmão da Camila Fernandes, é isso? Fernandes, né? Filho da Iraci Siqueira, o Gabriel Siqueira, irmão da Camila Siqueira. Essa técnica do cofre, ela é muito boa também. Porque é um cofre, velho, tá ligado? E isso aí já diz tudo. A primeira vez que eu vi essa técnica foi no Burger King. A gente tava na fila, umas minas começaram a olhar. E aí, BK e tal, normalmente o BK é onde as pessoas vão depois da balada. E também depois da igreja. Então, tipo, as minas estavam meio bêbadas, pá. E aí, tipo assim, cara, querendo ou não, a gente quer, né, velho? Tá ligado? As minas quer também. E aí, quando dois quer, o barato é louco. E aí, ele chegou em mim e falou assim, aí, mano, desenvolvi uma técnica nova. E daí eu já... Eu fiquei daquele jeito, né? Cara, você não tem noção. Ele deu uma abaixada na calça de leve, mas que já dava pra metade da bunda ficar de fora. E, tipo, era peluda, enfim. E, tipo, ele tava suado, tá ligado? Aí ele chegou, mano, foi na direção das minas, pra pegar atenção mesmo. E aí, tipo, as minas já rolou aquele climão de ele tá vindo chavecar a gente. Fizeram aquela cara de nojo que as meninas de Campinas fazem quando você chega perto delas, tá ligado? Ele tá chavecando. A hora que ele chegou, mano, ele derrubou a chave, na maldade. Ele virou pras minas, velho. Mas a hora que ele agachou, velho, nossa, cara, eu achei que as minas perderam até a fome, velho. O bagulho foi... Eu não queria mais... que ele voltasse pra perto da roda, tá ligado? Tipo, eu acho que as meninas vieram lésbicas, velho. Depois daquele dia, elas demoraram uns 2 meses pra ficar com algum menino na balada. Tipo, mano, essa técnica, bom, enfim, essa técnica foi muito boa que ele desenvolveu. E também, você poderia falar, pô, Pinguim, você tá falando só de técnicas de meninos?
E as meninas? Ah, então. Mas tem uma amiga minha que desenvolveu uma técnica de menina também, cara. E eu quero contar. E eu tô sentindo que tá rolando uma certa vergonha alheia aí. Mas continuemos. Essa brother, ela ouviu a história, tá, do sapo, né? E para meninas também é bem difícil, né? Imagino que seja bem difícil para uma menina que era super comum fazer isso e ela de repente para e pensa, pô, velho, é verdade, os moleques estavam me usando? Não vai me usar não, acabou. E aí bate a carência, é complicado. E um dia ela tava no shopping em Guatemi e aí tinha, citando ela, uns gatinhos, terminando citação, na outra mesa. E aí ela falou assim, cara, aqueles moleques são bem bonitos. E os caras estavam olhando, tá ligado? E rolou aquele climão que todo mundo sabe quando o clima rola, tá ligado? Só os pega ninguém que não conhece esse clima. Mas, pô, quem pega as pessoas sabe o clima e, pô, age de acordo. E ela viu que rolou o clima, tá ligado? E ela falou, mano, e agora, tal. Ela tava no shopping Guatemi. Aí ela pensou, pô, eu não vou imitar um sapo. Eu tô de salto e, tipo, eu não vou mostrar meu cofre, tá ligado? E eu não consigo imitar um fauno. Ela falou, pô, já sei. E aí, tipo, pá, ela pegou o esquema, o clima do olhar, tá ligado? Que era uma troca de olhares. E ela sabia a hora que ele ia olhar. A hora que ele olhou, ela olhou pra ele e fez assim, ó. Mano, ela meteu o dedão no nariz. Essa foi uma técnica que ela desenvolveu e, tipo, na hora o cara deve ter pensado, que mina nojenta, nossa, tipo, quebra aquele clima idiota que as pessoas têm de conquista, de orgulho, de luxúria. Eu consegui catar uma mina, a mina era gata. Ou, tipo, eu peguei um moleque, o moleque era bonitinho, o moleque era gatinho, tem que contar para minhas amigas. Esse clima idiota que as pessoas criam por puro orgulho, luxúria, sei lá, é quebrado, velho, quando a mina enfia o dedo no nariz, tá ligado? Quando o cara mostra o cofre, imita um sapo ou um fauno. Isso é quebrado, é algo tonto, tá ligado? Tudo isso parece assim, tipo, algo, pô, mano, os negros são super crente idiota, tá ligado? Crente bitolado, só que, mano, uma vez eu contei isso eu era líder de quarto no acampamento. Quando eu contei isso, a galera curtiu, deu risada. Mas, pô, um moleque, cara, ele veio chorando depois, sabe? Tipo, eu contei, fiz o show, né, mano? E aí, depois que o show acabou, o moleque veio na minha beliche chorando e ele veio falar pra mim assim, caramba, Pinguim, tipo, todo mundo riu, foi super engraçado quando você falou, só que ele falou, mano, eu admiro muito você, tá ligado? Eu admiro muito o jeito que você leva a sério o cristianismo, porque normalmente ninguém leva o cristianismo tão a sério assim, tá ligado? Tipo, normalmente eles levam a área profissional, normalmente eles levam a área acadêmica tão a sério assim, mas nunca a área espiritual. E ele falou assim, cara, eu queria levar assim. E aí ele falou pra mim, foi o Pedrinho, pô, eu gosto demais do Pedrinho, ele falou assim, Pinguim, eu vejo, cara, você como um cara muito de Deus, tá ligado? E às vezes eu ficava pensando, como é que o Pinguim é um cara tão de Deus assim? Por que Deus abençoa tanto ele? E ele fala, mano, eu vejo você contando essas histórias, eu entendo. Eu falo assim, mano, olha o tanto que o moleque faz, tá ligado? Olha o jeito que ele se esforça. E ele falou, eu só vou na igreja de final de semana, velho. E tipo, mano, olha você maquinando bem, pensando em imitar um sapo, tá ligado? Então ele falou, mano, eu admiro muito você e tal. E a gente conversou. Então, tipo, no geral, tipo, apesar da técnica do sapo parecer um bagulho mó zoeiro, engraçado, hahaha, tipo, mano, história pra contar, tá ligado? Primeiro, não é fácil. Engraçado eu falar aqui, né, que no shopping eu imitei um sapo, é fácil, mas, mano, na hora, que isso, bagulho não é fácil. E segundo, é muito da hora espiritualmente. É muito da hora mesmo, porque você não fez o que o seu corpo queria, tá ligado? Tipo, você se humilhou ali. E pra terminar, a técnica do sapo, pra fechar com chave de ouro, também tem o último problema, que é o seguinte. Quando você tá dentro da igreja e uma menina dentro da igreja tá fazendo graça pra você, como que você vai se livrar dessa mina? É bem mais difícil. Bem mais difícil, cara. A melhor técnica que tem, que eu usava, era ser brother. Mano, brother. Tipo, aconteceu isso com a minha esposa, viu, cara? Quando eu conheci ela, eu falei, e aí, Gabi, beleza? E pá, já, tá ligado? E tipo, teve um dia que eu cheguei nela, mano, meti a mão no ombro assim, e aí, mano, nós é mó brother. E ela, tipo, machucou, tá ligado? Ela ficou meio assim, e eu falei, ó, vai, mano, para de ser frágil, mulherzinha, nós é brother. E tipo, cara, ela pensando, mano, ela até hoje, ela fala assim, eu gostava dele, eu achava ele legal, interessante, mas como que eu ia me aproximar de um cara desse? Tipo, não tem, porque ela falava assim, pô, tinha uns caras que tocavam violãozinho, e aí os caras chegavam, né, pô, velho, você é bonita, né, aquele tom de voz, só o tom de voz, velho, já é uma ponte, tá ligado?
E ela falava, o Pinguim tinha 0 de ponte. Não tinha, velho, nunca rolaria um clima com aquele moleque, não dava. E a ideia era essa mesmo. E tipo, quando eu falo brother, cara, não é tipo, ai, meu melhor amigo, eu mando mensagem de sábado à noite, ai, eu tô gostando de um cara, eu sempre pergunto pra ele. Cara, isso é amigo, isso é friendship. Na verdade, talvez isso também nunca dê certo pra você beijar a menina, que você vai virar amigo dela pra sempre, nunca namorado. Mas não é isso, cara. É brother, mano. Brother é o seguinte, é aquele cara que conversa, hahaha, mas é raso, tá ligado? E aí, mano, vamos sair, vamos sair sim, tá bom, vamos marcar. Nunca marca na vida, tá ligado? Esquece. Ah, mano, não, essa semana não, beleza, a gente se fala. Pô, falou a gente se fala, já era, mano. Você nunca vai entrar em contato com o bagulho e acabou, tá ligado? E já era, raso, tá ligado? Raso. Chegou numa mina, e aí, mano, firmeza? Não, da hora. Você acaba não conversando tanto. Essa é uma técnica muito boa para as meninas que não... Existem muitas meninas doentes emocionalmente falando, que elas vão querer se aproximar do menino só para saciar a carência dela, tá ligado? Isso é uma característica mais marcante das meninas, tá ligado? Que normalmente é mais fácil menina, né? Um menino carente... Pô, se for feio, não vai conseguir se aproximar de ninguém, tá ligado? Seja menino ou menina, fica esperto. Às vezes a pessoa tá te usando pra saciar a carência dela, cara. E, pô, isso machuca muito todo mundo. Às vezes a pessoa não é culpada. Existem muitos estudos que falam, tipo, quando o pai não é pai, a menina procura o pai no outro, né? A menina procura o pai no menino. Tem umas paradas muito loucas aí da psicanálise que eu não manjo muito, mas basicamente isso vai machucar muito você e a outra pessoa, seja você menino ou menina. E só um adendo, a minha esposa acabou de falar também que as meninas precisam de técnicas, né, contra os meninos, na igreja. Por que eu não falei? Porque eu não tenho muita experiência, visto que eu sou um menino, né, cara? Mas tem algo muito legal pra você que é menina, cara, pros meninos ficarem espertos também. Existe uma definição chamada gatinho na árvore. E essa definição é a seguinte: é tipo uma pessoa que tem um gatinho na árvore dela. Ela mantém lá, tá ligado? Ela vai pra escola, sabe que o gato tá lá. Quando o gato tenta descer, ela vai lá e faz alguma coisa pro gato voltar. Isso é o quê? Tipo aquelas meninas que tem um moleque que tá na dela, tá ligado? O moleque tá apaixonadinho e ela mantém ele apaixonadinho porque isso é bom pro ego dela, ela curte, tá ligado? E quando ele vai sair, quando ele vai desencanar, ela vai lá e joga um charme, ai, não sei o que lá, pra manter esse gatinho na árvore dela. E, cara, fica judiando do moleque. Isso também acontece com os meninos, mas enfim. Pô, as meninas, cara, o que eu falo pra vocês é o seguinte: sejam sinceras, velho. É só você não ficar tipo, ai, paga pra mim, ai. Não, cara, tipo, não precisa nem ser rude. É só você falar, oi, tudo bem? E aí, cara, como você tá? Tudo bem? Não, acabou. Beleza? Tipo, é aquilo de não dar brecha que eu fazia, tá ligado? Eu faço tipo brother, uma parada mais bruta. E aí, mano, ó, firmeza, mina, firmeza. E o UFC, não assisto. Como você não assiste UFC, mano? Parça, qual é a fita, mano? Você tá assistindo o quê? Novela? Para que esse bagulho de novela tá tirando minha novela. Tipo, moleque sem noção. Nenhuma menina vai gostar desse moleque, tá ligado? E com as meninas é a mesma coisa, mas um pouco menos rude. Tipo, oi, e aí, tudo bem? Não, foi legal? Foi, tá bom. Tchau, tô indo. Sei lá, meu, é só você ser sincera. Se você não se jogar pra cima dele, já vai ser tipo 100%, tá ligado? Fica de boa. Tipo assim, eu não sei se vocês vão querer seguir a minha métrica de ética e moral de não querer beijar, tá ligado? Essa é a minha onda, mas tipo, se vocês não quiserem, tudo bem. Mas se vocês quiserem, o façam, porque é bem legal. É bem legal, é um incentivo demais, tá ligado? Beleza, adendo fechado. Essa foi a técnica do sapo. Eu espero que o vídeo tenha ficado da hora, tipo, cara, totalmente saiu do controle o que eu ia falar, era só uma dica, tá ligado? Era só a técnica do sapo, eu falei de 300 mil coisas e eu acho que a câmera parou de gravar em algum momento, eu vou tentar gravar outra coisa pra enfiar lá no meio. A gente vai ver isso daí, mas espero que tenha ficado da hora e... Eu sei que eu nunca corto essa parte do cinza, mas dessa vez eu só vou cortar porque eu vou ver na onde a câmera parou de gravar pra tentar continuar o que eu tava falando até onde eu parei de falar, beleza? Já volto aí. Bom, tô de volta no preto e branco, cara. Eu tinha perdido 10 segundos de vídeo só, foi bem de boa. E, pô, espero que ajudem vocês, espero que vocês tenham curtido, tá ligado? Normalmente quando eu falo da técnica do sapo, nas igrejas que eu prego, ou numa rodinha de cristãos, eles curtem muito por causa disso, tipo, de maquinar o bem, tá ligado? Do esforço, cara. O esforço, apesar de parecer que não, ajuda muito. Ajuda muito. Principalmente num mundo que parece que tudo quer nos esfriar espiritualmente. O nosso mundo é um Alasca espiritual, velho.
É por isso que eu coloquei o nome do canal. Porque, tipo, mano, parece que tudo ao seu redor quer te esfriar espiritualmente. E você precisa ralar, desenvolver técnicas, cara, pra se manter aquecido, tá ligado? Claro que oração, jejum e leitura da palavra tá envolvidos. Não vai ficar imitando o sapo e achar que isso vai te levar pra cima, tá ligado? Ou vai te levar pra Deus ou qualquer coisa. Mas enfim, é uma técnica de coração e tipo, o que eu quero ensinar pra vocês com essa técnica não é pra vocês sair fazendo. Também, se vocês quiserem fazer, podem fazer. Se você tiver problema com mulheres, podem fazer. Cara, eu tinha tanto problema com mulher. Aí você pode falar, o Pinguim tá falando que é mal bonito. Cara, eu não sei se eu era bonito não. Sabe por quê? Mulher, eu vou te falar um bagulho de mulher, cara. É o seguinte, se você ficar dando em cima, as minas saem fora. Agora, não dá em cima de ninguém pra você ver. As minas pira, velho. Você fala assim, não, eu trabalhei de garçom num lugar, tá ligado? E aí, tipo, lá os garçom de vez em quando catavam uma mina ou outra e tal. Pô, suave, cheguei, tô trampando de garçom. E aí caiu na boca da clientela que eu não beijava ninguém. Cara, você não tem noção. Todas as minas daquele bar queriam me beijar, velho. Todas, tipo, até as mais gatas. Os caras falavam, mano, a Elfa tá querendo... O apelido da mina, mano, ela era bonita. A Elfa. Mano, a Elfa tá querendo te beijar, mano. E, tipo, todas as minas começaram, tipo, mano, juro pra você, na moral. Bom, juro, né? Eu nunca menti, vou começar a mentir agora. As meninas faziam aniversário, elas falaram, eu queria um beijo do Pinguim de presente. Fala com o dono do bar, velho. Juro, na moral, velho. Só não rolava buquê rosa. Mas rolava tudo isso, cara. Tipo, mano, por quê? Simplesmente porque eu virei um desafio pras meninas. É exatamente isso que eu falei no vídeo, tá ligado? Então, quando eu decidi parar com esse negócio... E eu nunca fui de catamina também, nunca fui mulherengo, desde antes de entrar na igreja eu era muito mais drogado que mulherengo, nunca fui de catamina. Então depois que eu entrei na igreja que eu não vou catar mesmo, né? E aí, tipo, rolava muitos problemas com isso. E os meus brothers que cresceram comigo na vida espiritual, eles sabiam disso. Eu não tomava banho, não me arrumava. Cortar cabelo até hoje eu não corto, fazer a barba também não, minha esposa tem me ajudado muito nisso, mas isso aí vem dessa época, cara. Eu andava tudo ligeira porque era uma luta menos. Na moral eu fazia isso de coração, era bem difícil, mas a técnica do sapo veio pra resolver. Eu podia estar gato, moleque, cheiroso, tudo mais que tiver no pacote. Imitou um sapo, acabou ali, ó, morreu, enterra a chance de catar aquela mina, ou de ser catado por ela. Então, é uma técnica muito importante, foi um marco na minha vida. Foi quando eu deixei de lutar contra as mulheres, considero vencidas, e comecei a lutar contra o orgulho. Orgulho? Foi orgulho. Depois das mulheres foi o orgulho, né? Eu falei no vídeo Deus Não Quer Você Bem, que é o vídeo anterior. Então, eu queria compartilhar com vocês, cara. Espero que tenha ajudado. Eu acho... Não, termina. Espero ter ajudado. Tchau. Espero que tenha ajudado vocês de algum jeito. Compartilhe o vídeo aí. Apesar desse vídeo ter ficado bem família, né? Tipo, parece que ele ficou... Eu não sei como que ele vai ficar, mas acho que ficou muita informação. Ficou uma coisa de amigo mesmo, né? Então acho que mais os inscritos vão curtir. Mas compartilhe, cara. Às vezes alguém curte e tal. E ajuda algum cristão. Não pra ele sair imitando um sapo, mas pra ele se esforçar na vida cristã. É isso, cara. Beleza? Dá o like aí, agradeço a todos vocês pelo crescimento do canal. O canal tem que estar crescendo, eu tô tão orgulhoso do nosso filhotinho, tá ligado? E tá vindo umas coisas bem legais por aí. Mas por enquanto, compartilhem o vídeo, deem um like, isso ajuda demais, tá? Posta lá na sua timeline do Face, essa é a onda. A onda é postar na timeline do Face, demorou? Fica com Deus, meu brother. Mano, até o próximo vídeo.